justo nas suas acervas, ele é benigno e misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será detido em memória eterna. Não se atemoriza de má notícia, o seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração, bem formado, não tem, até que cumprido os seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se envolvece, mancha os dentes e consome. O desejo dos perversos perecerá. Amém. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para as nossas vidas e também lembrando nesta oração da família do irmão Gonçalo e família, que hoje perderam seu ente querido, o irmão dele, né? Que Deus esteja, graças a Deus, que era um crente em Jesus Cristo, já está na glória com o Pai, mas não deixa de ser um momento, né, de tristeza, porque é um momento de separação física, mas que Deus esteja confortando os corações dos familiares do irmão Saulo e dos seus entes queridos. Eu vou pedir ao irmão Gleno para vir aqui, porque os ventiladores, né, muitas vezes tiram um pouco da acústica, para fazer esta oração e pedindo que Deus continue nos abençoando nesses dias difíceis. Boa noite, irmãos. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Senhor Jesus Cristo, que nos colocamos em tua presença, Senhor, para agradecer, Pai, pelo dia, pela vida, Senhor, e por estarmos aqui na tua santa casa de oração, Senhor. Amém. Obrigado pelo salmo que foi lido, Pai, pelos hinos que foram cantados, Senhor. Posso estar abençoando, Senhor. Posso estar aqui conosco, Pai, nos protegendo, nos livrando desse mal que assola a terra, Pai. Tu possa estar nos livrando dessas doenças, Senhor, e nos dando a tua paz, a tua bênção e a tua proteção, Senhor. Suplico pela família do irmão Saulo, Pai, que possa estar abençoando o seu coração e confortando a sua família, Senhor. Dá-lhe a tua paz, abençoe esse culto, Senhor, que tudo o que for feito seja feito para a honra e glória do santo nome. Amém. Eu suplico e agradeço em nome do Senhor Jesus, que me libertando meus pecados, minhas faltas. Amém. Amém. Vamos ainda cantar, irmãos. Vamos cantar o hino 318. Deus me esconde. Nós estamos escondidos, guardados, sabe aonde? No coração de Deus, e ninguém pode nos atingir lá.
aparecer aí na tela? Vai, né? O primeiro é ó, não me esquecerei. Quem se lembra desse? É só não esquecer que foi salvo um dia. Não vai esquecer. Tudo vai muito bem. Com ele no comando, né? Meu barco é pequeno. Quem se lembra desse? Esse nós vamos virar criança agora. Quem não se tornar como uma criança não entra no reino dos céus. O barco é pequeno. Meu barco é pequeno. Jesus segura minha mão.
Deus que nos trouxe mais uma vez. E eu tive do William mais uma vez também, né? Nós vamos ler a palavra de Deus, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, primeiro capítulo de segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, 19 e 20. Irmãos, queiram colocar-se em pé para fazermos esta leitura. Segunda Coríntios 1, 19 e 20. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, pelo contrário, nele houve o sim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém
para a glória de Deus por nosso intermédio. Que esta palavra lida possa ficar em os nossos corações nesta noite. Que Deus abençoe. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos falar sobre o Deus das promessas e as promessas de Deus. O que Paulo fala nesse texto é que Deus não tem duas palavras. Deus não é Deus de duas palavras. É isso que ele está nos dizendo aqui. Paulo, como apóstolo, e os seus companheiros que foram aqui mencionados, Silvano e Timóteo, agiam de forma íntegra, coerente e honesta. Eles não pregavam uma mensagem dúbia ou de duplo sentido. Era sempre aquela mensagem extraída da palavra de Deus, e os ouvintes nunca viram ou ouviram neles alguma contradição. Irmãos, ele fala das promessas de Deus, e é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. O Deus das promessas, as promessas de Deus. As promessas, elas são como a poupança. Estão sempre disponíveis quando nós as buscamos. Promessas também são bênçãos. Bênçãos que só teremos se nós buscarmos. Por que é que Deus é conhecido na Bíblia como Deus das promessas? Qual a diferença entre as promessas de Deus e as promessas dos homens? Os homens também fazem promessas, vivem fazendo promessas. Aliás, isso ocorre em todo o segmento da sociedade. O pai faz promessa ao filho, ou vice-versa. O patrão faz promessa ao empregado de aumentar o salário, de regularizar a sua carga horária. Promessa faz parte da experiência humana. Qual a diferença, então? A diferença é que as promessas humanas costumam falhar, enquanto que as de Deus nunca falharão. Os irmãos conhecem a história de Josué, o sucessor de Moisés. Ele levou o povo a se lembrar da fidelidade de Deus quando ele assumiu a liderança daquele povo. Ele quis evitar que o povo sofresse de um problema mental chamado amnésia. Então ele faz o povo lembrar da fidelidade de Deus ao cumprir suas promessas. Olha o que ele fala no capítulo 23, verso 14 do seu livro. Ele confirma um fato, uma verdade, para que aquele povo não saísse por aí dizendo asneiras ou julgando a Deus, dizendo que Deus era infiel. Ele fala: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Capítulo 21, verso 45. Agora o verso 14 do capítulo 23, ele continua dizendo: eis que já hoje sigo o caminho de todos os da terra. Ele estava
não é? Se aposentando e já se preparando para a morte, já velho, cansado. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nem só uma promessa de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Nenhuma. Talvez você alguma vez, em algum momento, se decepcionou com alguém que lhe fez promessas e não as cumpriu. Ou cumpriu algumas e outras não. E Josué está levando o povo a recordar, a se lembrar de que todas as promessas que Deus fez àquele povo, nenhuma caiu por terra, nenhuma falhou. Irmãos, as promessas humanas, elas são temporais, as de Deus são eternas. Algumas podem até ser de conotações materiais, mas existem promessas que Deus faz que perduram, que se estendem até a eternidade. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, Paulo fala: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade aqui quer dizer temor a Deus, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser, agora e além, hoje e na eternidade. Olha que as promessas de Deus, elas não envelhecem, elas não caducam, elas não falham, porque Deus é fiel. As promessas humanas são de homem para homem, mas as de Deus são de um Deus santo e eterno para homens mortais, homens falíveis. 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4, o apóstolo assim declara: visto como pelo seu divino poder, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas, olha aqui, não vem de promessas, nos têm sido doadas as suas promessas, e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A intenção de Deus, o objetivo de Deus com as suas promessas é de nos fazer pessoas idôneas, pessoas equilibradas. Quando você faz uma promessa a uma criança, né, que não tem maturidade, né, ela pode até confiar naquela promessa, mas pela idade, pela faixa etária, a posição dela como criança, aquilo muitas vezes não vai ter valor. Você promete ao filho um presente de 20 mil reais e ele não entender o valor daquele presente, enquanto que você pode oferecer um presente de R$ 1,99 e ele se sentir muito mais gratificado, recompensado e reconhecido por aquele presentinho de R$ 1 ou de R$ 1,99.
Irmãos, conosco não é assim. Deus não nos trata como crianças, porque Ele quer que nós entendamos a importância das suas promessas. Ele não está se relacionando com crianças, com pessoas imaturas, mas com pessoas idôneas e com pessoas equilibradas. As promessas de Deus, irmãos, elas nunca vão ser esquecidas por Ele, porque elas sempre são confirmadas e corroboradas. O que quer dizer isso? Ele vai estar sempre confirmando, reafirmando, né, aquilo que Ele promete. Com Abraão e Sara foi assim. Seria muito cômodo, fácil, para se explicar pelas leis da biologia, né, da ciência, se Abraão e Sara tivessem 30 anos cada um, ou 40, né? Vamos um pouco mais. Mas Deus deliberadamente, propositadamente esperou, isso mesmo, intencionalmente, Ele esperou Abraão e Sara envelhecerem para contrariar as leis da ciência, as leis da biologia, porque se Sara fosse estéril, como de fato era, mas se ela na fase, não é, quando a mulher na fase fértil de sua vida, mas se ela fosse estéril, Deus poderia fazer um milagre e ela conceber um filho e as pessoas olharem e não se admirarem tanto com aquilo, por causa da idade dela e do marido. Mas agora, além de estéril, Sara envelheceu mais de 90 anos, ela e o esposo. É isso que Deus faz, irmãos, para mostrar a sua glória, para revelar o seu poder a nós, contrariando os meios, contrariando as leis, contrariando as ideias humanas, porque Ele age no campo das impossibilidades, Ele age no campo, na área onde o homem não consegue agir. Abraão, à primeira vista, como ser humano, ele pode ter se duvidado, como Sara duvidou. Mas, Senhor, eu já na minha idade que eu estou, né, há muitos e muitos anos, já não tenho menstruação. Mas Deus não estava querendo saber disso. O que Deus estava querendo é revelar o seu poder a Sara, o seu poder a Abraão, através de suas promessas. São promessas, e promessas não se discute, se aceita, se crê. Era o que eles precisavam fazer, era crer nas promessas de Deus. Elas são então confirmadas e corroboradas. Vamos para a carta aos Romanos, capítulo 15. Paulo, o apóstolo, Romanos capítulo 15, ele fala nos versículos 8 a 13. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, aos patriarcas, né?
e para que os gentios glorifiquem a Deus, por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorifiquei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E ele reitera dizendo: e a Deus, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejam ricos, olha, de esperança no poder do Espírito Santo, não pessoas decepcionadas, mas ricas de esperança. Ou seja, nós alimentamos promessas que ainda não se cumpriram, mas nós temos a certeza gerada pela fé que estas promessas um dia se cumprirão. O que aconteceu com o povo de Deus no Velho Testamento? Agora, irmãos, em quais situações ou circunstâncias nós devemos lançar mão das promessas de Deus? Queremos ajudar os irmãos a entender um pouco disso aqui. Primeiro, em quais circunstâncias ou situações nós devemos nos apegar, nós devemos nos apossar das promessas de Deus? Primeiro, quando nós estivermos tristes. A tristeza, existe aquela tristeza que é gerada pelo pessimismo, de achar que nada vai dar certo, que Deus, isso aqui, Deus não está atento ao que está acontecendo. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso, né? Falamos sobre as crises, estudamos aqui na classe geral de EBD, sobre as crises. Então, irmãos, a tristeza, ela pode ser, essa tristeza, ela pode ser gerada pelo pessimismo ou pela incredulidade. João capítulo 16, versículos 20 e 22, Jesus dizendo: em verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Eles se alegram com a nossa miséria, com a nossa tristeza, não é? Porque eles não entendem. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza não vai durar por muito tempo, ela se converterá em alegria. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. O que aconteceu com Abraão e Sara? Eles viviam tristes, eram pessoas ricas, abastadas, bem-sucedidas na vida, mas faltava algo para eles, como acontece com muitas mulheres, não é? Que não conseguem conceber, não conseguem gerar um filho. Nós conhecemos casais abastados, financeiramente ricos, que gastam fortunas em tratamento para a esposa engravidar, porque a concepção, ela realiza a mulher. E Sara, mesmo tendo tantos recursos, mas a época em que ela viveu não havia recursos, não é? Médicos para isso, faltava algo para ela se completar. E Deus veio exatamente num contexto, num momento em que tudo parecia perdido. Agora não tem mais jeito. Se na minha mocidade eu não me engravidei, agora pior ainda. E Deus aparece nesse contexto de desesperança, não é? E diz para eles: não, nem tudo está perdido. E é o que Ele está também querendo dizer a você nesta noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que me vê e me ouve.
nem tudo está perdido. Deus, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus dos patriarcas, de Abraão, Isaque e Jacó, é o Deus das promessas, é o Deus que não falha no cumprimento das promessas. Irmãos, devemos lançar mão das promessas de Deus quando estivermos desanimados, tendo pela nossa frente grandes desafios, a ponto de pensarmos que esses desafios são maiores do que nós. Não é? Muralhas altas. Lembra de Josué, no comando daquela tropa que cercou, não é, Jericó? Muralhas altas, fortificadas, mas talvez para alguns outros comandantes aquilo era uma barreira, mas não para Josué e os seus soldados, porque Deus era com eles. Irmãos, quando você estiver desanimado e tendo pela sua frente grandes muralhas, grandes desafios, a ponto de pensarem que eles, ou que esses desafios, essas muralhas são maiores do que você, lembre-se de Deus, o Deus das promessas. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20, disse Davi a Salomão, seu filho, que estava assumindo o lugar do pai no reino: ser forte e corajoso. Mesma expressão de Josué, de Deus a Josué, né? Ser forte e corajoso, faz a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Não se desanime, não deixe o trabalho no meio do caminho, pela metade, incompleto. Continue. O que é que tem acontecido com você nessa pandemia? Nesse contexto de pandemia, você parou no meio do caminho, já não é, ao invés de melhorar na sua vida cristã, hoje você já não é mais o mesmo crente, deveria orar mais, mas já não ora como antes, deveria ser mais alegre, mas não é como antes. O fervor espiritual já não é mais o mesmo em sua alma, em seu coração. A pandemia, a crise afetou a sua fé nas promessas de Deus. Não é assim que nós devemos agir, não é dessa forma. Uma outra forma, irmãos, é que nós devemos lançar mão, uma outra circunstância em que devemos lançar mão das promessas de Deus, é quando nós formos desprezados pelos homens, pelas pessoas. O desprezo muitas vezes causa tristeza, revolta e depressão. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28, Paulo fala que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Por que Deus está permitindo esse vírus? Para quebrantar os corações dos homens, mas tem acontecido o contrário com muitos no mundo. Ao invés de se humilharem diante de Deus, eles se exaltam, se revoltam contra Deus e contra o mundo. Irmãos, nós como filhos de Deus não podemos agir desta forma.
Talvez aos olhos do mundo você não é reconhecido, mas você é reconhecido pelo seu Deus. Uma outra circunstância em que nós devemos lançar mão das promessas de Deus quando estivermos passando pelas tentações. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: não vos sobreveio tentação, e essa pandemia não deixa de ser uma delas. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Pelo contrário, com a tentação, Ele nos suprirá livramento, nos proverá livramento, para que possamos suportar esta tentação. Como nós temos reagido, como temos nos comportado em relação a esta crise que se abateu sobre nós e que está se abatendo, e não saberemos até quando ela vai se estender, até quando. Deus está permitindo para nos chamar a atenção, para despertarmos da nossa morosidade, da nossa lentidão, o nosso andar com Ele, o nosso viver com Ele. E Ele fala que suprirá os recursos para nos livrar. Ele não vai permitir que sejamos tentados além do que podemos suportar. Uma outra circunstância que nós devemos lançar mão das promessas de Deus é quando estivermos passando, quando chegar o momento da nossa passagem para a eternidade, quando estivermos atravessando o vale da sombra da morte. Estava ouvindo o colega pastor Silvestre falando sobre isso. Ele disse: eu estive literalmente no vale da sombra da morte. Ela estava muito próxima de mim. Levou minha esposa, né, e quis me levar, mas aprove a Deus poupar a minha vida, porque Ele tem ainda planos, propósitos, promessas para eu vivenciar e experimentar. Que momento doloroso, dramático, para quem não tem esperança cristã. Muitos, enquanto vivem, enquanto têm saúde e riqueza, se acham donos da situação. Mas essas mesmas pessoas que, quando têm saúde, são valentes, são orgulhosas, são prepotentes. Quando adoecem e precisam ir para um hospital, vejam se é a mesma pessoa. É diferente. Você não encontra ninguém arrogante, orgulhoso, vaidoso e invejoso lá no hospital, porque ele sabe que a morte está rondando, a morte está por ali, e ele está temendo esse momento tenebroso, esse momento difícil. Meus queridos irmãos, é no ambiente do hospital, do leito da dor, quando as pessoas mais pensam na morte. Jó capítulo 14, ele passou por isso, Patriarca Jó, capítulo 14, de 7 a 12, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos, seus brotos. Se envelhecer na terra sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado, expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existir os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono.
Agora, irmãos, por que as pessoas não percebem isso enquanto tudo vai bem? Porque é preciso acontecer algo dramático para elas se humilharem, para elas reconhecerem. Enquanto tem saúde, enquanto tem poder, fama, dinheiro, projeção, eles nem pensam em Deus e muitos nem acreditam em Deus e fazem pouco caso daqueles que testemunham de Deus para eles. Mas quando vem a dor, quando Deus manda, não é, a pandemia, manda a morte, manda o sofrimento, aí eles se humilham e se quebrantam. Não, irmãos. Como disse o patriarca Jó, nós recebemos somente o bem de Deus e não também o mal. Nós só nos sentimos agradecidos, né, e felizes quando Deus nos manda as benesses, as bênçãos. Não, nós devemos ser fiéis a Ele em todo o tempo, em toda situação. Irmãos, que contraste com aquele que tem firmado em seu ser a confiança nas promessas de Deus. Que diferença daquele que tem a sua fé depositada em Deus e nas suas promessas. Davi fala ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Eu não vou me afastar de Deus, eu não vou me apostatar da minha fé, porque eu tenho certeza que Ele está comigo. Ele está com você em sua casa, mesmo diante dos problemas que você enfrenta, Ele lhe dá força para você suportar e superar esses problemas. Deus faz as suas promessas para que nós não venhamos a desistir em meio à caminhada. Cuidado com os falsos rumores ou com a chamada falsa ciência. Não desviemos os nossos olhos do nosso alvo. Nunca devemos afastar a nossa visão do nosso alvo. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no Novo Testamento, ele declara o seguinte, 1 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, amados, esta é agora a segunda carta, epístola que vos escrevo. Em ambos procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, apregoando assim, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam o mesmo, como desde o princípio da criação. É o que muitos fazem, não é? Eu não creio nisso, eu não creio nessas promessas, porque eu não vejo acontecer, eu não vejo realizar essas coisas. Mas não é uma questão de ver, irmãos, é uma questão de crer nas promessas de Deus. Também Hebreus capítulo 10,
versículos 35 a 30, a partir do verso 35, Hebreus 10, ele fala: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, a confiança nas promessas, né? Ela tem grande recompensa, grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, está vendo? Nós precisamos perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que disse que virá, que vem, ele virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se ele voltar atrás, retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que voltam atrás, dos que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles, entretanto, da fé, para a conservação, olha, conservação da alma. O que você entende por conserva? Algo que é colocado no líquido especial para não estragar. Sabe, irmãos, a nossa alma precisa ser conservada para não se estragar com as coisas, com a podridão do mundo. E sabe o que é que vai preservar e conservar a nossa alma? São as promessas de Deus. Elas alimentadas em nosso ser. Não importa quanto tempo ainda falta, né? Não importa quantos anos ainda restam. O importante é esperarmos, como Davi fez. Ele declara: esperei com paciência no Senhor. Quanto tempo? Não sabemos. E ele veio e se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E esperar com paciência não é fácil. Quem espera o ônibus nunca espera com paciência, sempre olhando no relógio e olhando, né, na direção que o ônibus está vindo. Por que ele não aparece ali? Vem o outro que não é o seu, né? E aí você espera. Nunca é difícil alguém esperar com paciência, mas as promessas de Deus, para terem validade e valor para nós, elas precisam ser esperadas, aguardadas com paciência. Que nesta noite o Espírito de Deus possa nos ajudar para que nós não percamos a nossa paciência e esperemos com paciência o cumprimento das promessas de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos cantar o hino Cada Momento. Aliás, 354. Cada momento o Senhor me guia, cada momento o Senhor me conduz, cada momento Ele não me abandona, Ele não deixa você por nada. Mesmo que você sinta que Ele está longe, mas Ele não está. Ele está muito mais perto de você do que você imagina.
Que Deus abençoe a todos. Essa semana possam crer e confiar nas promessas de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por ter nos trouxe aqui para cultuar a Ti, Senhor Deus. Amém. Senhor, nos encher do Seu Santo Espírito, que nós possamos estar revigorados nessa semana, que nós possamos, Senhor Deus, levar esse Evangelho, o Evangelho para outras pessoas, Senhor Deus. Amém. Tenha misericórdia das pessoas que estão enganadas, Senhor. E que nosso país cresça em cristãos verdadeiros, principalmente as nossas igrejas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.